Você sabia que o Sócrates quase foi jogador do São Paulo? E que o Rivelino foi contratado de uma forma meio estranha pelo Fluminense quando ele jogava no Corinthians? O Corinthians vivia uma seca desde 1954 sem títulos de expressão no futebol. E essa seca parecia que ia mudar quando um jovem jogador chamado Roberto Rivelino surgiu nas bases do Corinthians. Considerado por muitos um dos melhores jogadores ou o melhor jogador em questões de habilidade a passar pelo Corinthians, o jovem jogador jogou a final de 1974 contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, campeonato esse que era o mais importante do futebol daquela época, não era o Campeonato Brasileiro, mas sim o Campeonato Paulista. Enfim, o Rivelino jogou contra o Palmeiras a final, ia acabar com a seca de títulos do Corinthians, só que aí perdeu, foi um dos mais atacados pela torcida depois da final. E sem falar que ele foi considerado o melhor jogador da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1974. Foi quando Francisco Horta, o então presidente do Fluminense, teve uma sacada genial. Descobriu onde o Rivelino morava aqui em São Paulo, pegou um avião escondido e veio tentar convencer o jogador a vir jogar no tricolor carioca. E este não encontrou o Rivelino em sua casa, mas sim a sua esposa e a sua filha. E Francisco Horta, como tinha comprado um buquê de flores no aeroporto das cores rosa e verde, as cores do Fluminense, entregou-a e fez a sua cabeça para que o Rivelino tivesse que jogar no Rio, porque a torcida do Corinthians estava muito ameaçando o jogador e que era meio perigoso para eles. Feito isso, ele teve que convencer o jogador depois disso, e não foi muito difícil porque ele já tinha convencido a esposa, então, nas palavras do Rivelino mesmo, convenceu a minha esposa, me convenceu. Depois disso, ele teve que convencer o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, a fazer a venda para o time tricolor. O valor do passe de Rivelino era de 8 milhões de cruzeiros e Francisco Horta conseguiu por 3 milhões de cruzeiros levar o craque para as Laranjeiras. Passando agora para a jogada de mestre de Vicente Mateus, o até então presidente do Corinthians da época. O Campeonato Paulista de 1974 tinham dois artilheiros do mesmo time e esse time era o Botafogo de Ribeirão Preto. Os dois artilheiros eram Geraldão e Sócrates, o Dr. Sócrates. E o que Vicente Mateus fez? Contratou o Geraldão, que era o artilheiro de 1974. Só que viu que ele não rendeu muito sem o seu parceiro Doutor. Teve que contratar o Doutor. O problema era que o pai dele, o pai do Sócrates, não queria que ele saísse de Ribeirão Preto antes que ele terminasse os estudos. E foi só em 1978 que o Corinthians pôde entrar na briga pelo genial jogador jovem Dr. Sócrates. O problema era que o São Paulo também queria muito contratar o Sócrates. E estava esperando o Corinthians contratar o volante Chicão, jogador do São Paulo da época, para ter o dinheiro para contratar o Sócrates. Com medo que o genial jogador fosse transferido para o time do Morumbi, Vicente Mateus teve uma sacada genial. Mandou seu irmão Isidoro conversar com o presidente do São Paulo da época, enquanto ia para Ribeirão Preto contratar o jovem Dr. Sócrates. Obviamente que ele mandou o seu irmão só para enrolar mesmo o presidente do São Paulo, para ele não poder contratar o Sócrates. Não acabou contratando o volante Chicão do São Paulo também. Acredite ou não, mas o valor da transferência foi, convertendo para valores de hoje, seria mais ou menos R$1 milhão. E como bônus do Curiosidades do Futebol, sempre tem um ônibus bonito. Hoje a gente vai falar do ônibus mais bonito que eu já vi, eu nunca tinha visto antes de fazer um Curiosidades. Vi agora para fazer esse vídeo, eu achei, mais bonito que tem, é o ônibus do Vasco. O ônibus do Vasco é tudo preto, com o Vasco da Gama, obviamente, né, que é o navegador, que leva o nome do clube, e também tem as iniciais do clube nele. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva aqui no meu canal e deixe aqui embaixo o que você achou do vídeo. É nóis!